Essa é a última parte da primeira temporada de Wandinha. No episódio passado, a Wandinha tinha acabado de encontrar o Mãozinha esfaqueado na parede. Ela ficou desesperada e resolveu levar ele pro tio Chico para tentar fazer alguma coisa. Ele tinha que dar um jeito de ressuscitar o Mãozinha. Depois de muito tentar e insistência da Wandinha, o tio Chico conseguiu trazer ele de volta. A Wandinha pediu a ele para sair das dependências da escola porque a polícia estava chegando e era perigoso ele ser pego. No outro dia, a Bianca e o Luca abordam a Wandinha e dizem a ela que tem informações sobre a pessoa que matou o prefeito. O Luca encontrou algumas informações que o seu pai deixou para trás. Ele acha que o seu pai reconheceu a Laurie e estava prestes a denunciar ela quando ele foi atingido pelo Cadillac azul. Segundo eles, uma herdeira de 90 anos comprou a mansão dos Gates e morreu um ano depois. O nome dela era um anagrama para Laurel Gates. Então, provavelmente, ela voltou para Jericó para se vingar daqueles que prejudicaram a sua família. Os pais da Wandinha, o prefeito, o legista, eles eram exemplos claros disso. A Wandinha suspeita que a Valerie é a assassina, então logo em seguida ela decide fazer uma visita a ela. A Wandinha pensa que ela é a mestre do Hyde e decidiu confrontar ela. A terapeuta fica confusa com as suas acusações e acha que a Wandinha finalmente perdeu o controle. Depois que a Wandinha sai, a Valerie liga para a diretora para reclamar das acusações da Wandinha. Enquanto ela estava no telefone, ela escuta alguém no banheiro. Ao abrir a porta, nós vemos o Hyde pulando em cima dela. Mais tarde, a diretora estava sentada com a Wandinha na sala de espera do hospital quando o xerife fala a ela sobre a morte da Valerie. A Wandinha decide acabar com isso logo de uma vez, então ela vai até o estúdio do Xavier e confronta ele. Ela observa como os desenhos dos monstros Hyde estavam sendo feitos, mas o Xavier continua negando o tempo todo que ele não era o monstro e nega as acusações dela. De repente, o xerife e a sua equipe chegam ali e encontram os pertences das vítimas. Com as provas em mãos, o xerife pode prender o Xavier. O Xavier fica falando que ele não era o monstro e estava sendo incriminado, mas ninguém acredita nele. Logo em seguida, a Wandinha entra na cafeteria onde ela encontra o Tyler. Depois de flertar um pouco, eles se beijam, mas no meio do ato, a Wandinha começou a ter as suas visões. Lá a Valerie estava no chão sendo destruída pelo Tyler, que acabou de se transformar do monstro em humano. Ele permanece sem camisa e ensanguentado em cima do corpo da Valerie. No final de contas, o Xavier de fato é inocente. Quando a Wandinha tem essa visão, ela sai correndo da cafeteria sem falar nada. O Tyler fica confuso sem entender o que estava acontecendo. Mais tarde naquela noite, a Wandinha chama o Tyler para a floresta e ele acha que era outro encontro, mas a Wandinha revela que ele é o Hyde. O Tyler nega, se perguntando por que ela o encontraria sozinha se ele fosse o Hyde. Para sua surpresa, vários outros alunos estavam ali, incluindo até mesmo a Bianca e a Yoko. A Bianca usa o seu poder para segurar ele. Dessa maneira, eles o levam até o estúdio do Xavier e o amarram na cadeira com correntes. A Wandinha começa a interrogar ele. A mãe do Tyler era uma Hyde e ela acha que o Tyler herdou os genes dela. Mas ele afirma que a sua mãe tinha transtorno bipolar grave, mas ela era um Hyde assim como ele. O Tyler nega isso. A Wandinha não se comove com esse apelo falso e se prepara para torturar ele. Ela acredita que um Hyde só entende a dor, então a tortura vai fazer ele aparecer. A Wandinha usa 2 tasers nele, e os outros alunos não estavam gostando disso. Eles mandam ela parar e como ela não queria, todos foram embora, deixando só ela ali com o Tyler. Enquanto isso, o xerife escuta as gravações das sessões da Valerie com o Tyler. Ela explica como a perda da sua mãe deixou cicatrizes psicológicas ainda mais profundas do que ela inicialmente percebeu. Nesse momento, o xerife recebeu uma ligação da Larissa informando sobre o sequestro do Tyler pela Wandinha. Então, logo quando a Wandinha ia dar uma martelada no Tyler, o xerife apareceu e pegou ela. Eles são levados para a delegacia. A Larissa disse para a Wandinha que o xerife não vai prestar acusações de sequestro. Então, quando a Wandinha estava para deixar a delegacia, o Tyler foi falar com ela. Ele praticamente vira outra pessoa e começa a confessar o crime. Ele conta a ela que toda vez que matava, ele ficava emocionado com o medo das vítimas. Ele avisa ela que ela não tinha ideia do que tinha por vir. Então depois disso, a Larissa avisa a Wandinha que ela estava expulsa da escola e já não tem mais o que se fazer aqui.
A Wandinha até tenta convencer ela pra provar que o Tyler é o Hyde, mas a diretora não tava nem aí pra isso. Então depois disso, ela vai se despedir da Enid. Ela faz isso até mesmo com a Bianca, mas a Wandinha avisa pra ela ficar esperta quando o Tyler resolver continuar com o seu plano. Enquanto isso, a Thornhill dá uma planta de presente pra Wandinha de despedida e deseja a ela o melhor. Antes de deixar a cidade, a Wandinha visita o Eugene, que acordou do coma. Ele estava sentado na cama, cercado por presentes com temas de abelhas. Nossos melhores amigos do clube de apicultura finalmente se reuniram. A Wandinha afirma que a Valerie é quem incendiou a caverna do Hyde. No entanto, o Eugene se lembra de ter visto alguém com um casaco branco e botas antes da caverna pegar fogo. Na verdade, ele corrige falando que eram botas vermelhas. A Wandinha rapidamente percebe que a única pessoa que ela viu com botas vermelhas foi a Thornhill. Então, ela logo em seguida volta à escola e confronta a Thornhill. De cara, ela rejeita as acusações da Wandinha, mas ela vai ficando cada vez mais frustrada com a persistência dela. A Wandinha diz que o Tyler confessou tudo a ela, e ainda fala como ela ativa o Tyler por meio de produtos químicos vegetais. Agora o Tyler se refere a ela como a sua mestre. Enquanto isso, o Tyler aparece atrás da Wandinha e assiste ao confronto. Diante aos fatos declarados pela Wandinha, a Thornhill confessa e pede ao Tyler para matar a Wandinha. Só que o Tyler não é o verdadeiro, ele é a diretora Larissa. Isso surpreende a Thornhill, e na verdade é a Laurel. Então a Larissa pede ela para cooperar, mas a Thornhill injeta um produto na Larissa que é veneno. Infelizmente ela morre. A Thornhill deixa a Wandinha inconsciente. Enquanto isso, o Eugene faz uma videochamada com a Enid e revela a ela que a Thornhill é a vilã e a Wandinha com a Larissa foram atrás dela. O Mãozinha chega ali e conta de uma forma frenética a terrível situação e o sequestro da Wandinha. Então nós vemos a lua de sangue aparecendo no céu. A Wandinha acordou na cripta e estava toda acorrentada. A Thornhill, por outro lado, revela o seu plano para erradicar a escola. Ela estava planejando trazer o Crackstone de volta usando as partes dos corpos que o Tyler pegou com o Hyde. Acontece que a Good não apenas matou o Crackstone, ela também amaldiçoou a sua alma. A Thornhill espera usar a Wandinha para abrir o cadeado com sangue na tumba, que a Good trancou o Crackstone. A Wandinha era a chave para abrir a tumba, já que ela era uma descendente viva da Good. O ritual precisa ser feito em uma noite de lua de sangue, então a Thornhill tem tudo planejado. Nessa hora, o xerife estava a caminho transportando Xavier, que foi falsamente acusado. Mas quando ele recebe uma ligação de um policial, ele estava alertando que os pais do Eugene acreditavam que algo estava acontecendo e nunca mais. Então ele decidiu ir até a escola. De volta à cripta, a Thornhill move a Wandinha até o selo da tumba do Crackstone e corta a mão dela colocando no selo. O ritual desperta o Crackstone, que promete que a sua vingança vai ser rápida e verdadeira. A Wandinha tenta enfrentar ele, mas ela é esfaqueada e deixada lá para morrer. Felizmente a Good apareceu diante dela e a diz como derrotar o Crackstone. Ela diz a Wandinha para usar o colar de talismã que a sua mãe deu a ela. O talismã vai permitir que a Good passe pela Wandinha e a cure, mas ela nunca mais vai poder ver a Good. A Wandinha concorda e é curada pela sua ancestral. De volta à escola, a Enid se encontra com a Bianca e o pessoal do clube secreto. Eles estavam na biblioteca e a Enid sugere para as sereias usarem a sua capacidade de manipulação para evacuar a escola. Ela se oferece para levar o Mãozinha e procurar a Wandinha na floresta. Enquanto ela corre para salvar a Wandinha na noite de lua de sangue, a Enid finalmente começa a se transformar em lobisomem. O xerife chegou na floresta também e decide começar a procurar o seu filho. Ele deixa Xavier no carro, então ele é finalmente solto pelo Mãozinha. Depois da Wandinha ser curada, ela corre atrás do Crackstone, mas encontra o Tyler no caminho. Ele se transforma no seu monstro e começa a atacar a Wandinha, mas a Enid chega a tempo na sua forma de lobo e começa a lutar contra o Hyde. Enquanto isso, o Crackstone chega à escola e ele começa a destruir tudo que tinha na frente dele. A batalha entre a Enid e o Tyler vira um completo banho de sangue. Depois de muito lutar, a Enid sai vitoriosa e se transforma em humana quando o Mãozinha encontra ela deitada inconsciente. O xerife, por outro lado, encontra o corpo do seu filho coberto de sangue. A Wandinha voltou a nunca mais e se arma com a espada do seu pai. Ela se prepara para matar o Crackstone, mas ele é muito forte. O Xavier chegou bem a tempo e atira uma flecha no Crackstone, mas o morto-vivo vira a flecha e lança de volta na direção dele. A Wandinha pula na frente e é acertada pela flecha no ombro.
A Wandinha se levanta e continua lutando contra o Crackstone. Infelizmente, a sua espada foi partida em vários pedaços. A Wandinha, inteligente, se lembra de que a Good disse a ela para derrotar o Crackstone, apunhalando ele no coração com um pedaço que sobrou da sua espada. Ela fez isso e ele começou praticamente a evaporar. Mas a luta não acabou aí, porque a Thornhill a ataca com a sua arma. Então, finalmente, o Eugene faz a sua grande aparição com as suas abelhas e as faz atacar a Thornhill. A escola estava finalmente salva. Então, mais tarde, a Enid se reúne com os alunos de Nunca Mais escondidos na floresta. Ela corre para abraçar a Wandinha. Então, na próxima cena, nós vemos o mordomo da família Addams, que se chama Lurch, removendo os últimos pertences da Wandinha do seu quarto. As aulas foram canceladas pelo resto do semestre, e a Wandinha se despede dos seus amigos e avista o Xavier no andar de cima. O Xavier dá um presente para ela, que é um telefone, e até coloca o número dele nos contatos. Dessa maneira, na cena final, nós vemos o Lurch dirigindo para a casa da Wandinha, enquanto ela estava no banco de trás, e ela recebe uma mensagem de uma pessoa misteriosa. Eles enviam fotos para ela, alegando que estão a observando. No meio da estrada, um caminhão blindado estava com o Tyler preso, mas de repente, ele acorda e começa a se transformar no seu monstro Hyde. E a primeira temporada de Wandinha é finalizada.